0. Bom dia, meu nome é Walter Link. Estou muito feliz em dar as boas-vindas a todos vocês aqui no estúdio de mídia do Dicasterio do Desenvolvimento Humano Integral que o Papa Francisco criou no Vaticano para traduzir sua visão inspiradora em ações concretas em todo o mundo. Gostaria de lembrar que esse evento está sendo gravado em vídeo e transmitido para YouTube. Embora a maior parte do programa de hoje seja em português, agora mudarei para em inglês porque o meu português é limitado para expressar o que quero compartilhar com vocês. So today's event is part of a series of 4 roundtables that highlight outstanding contributions of the Global South to humanity's greatest challenges and opportunities, co-creating truly regenerative societies and economies that integrate economic development and business success with the regeneration of people and planet. Yesterday's roundtable focused on Impact Africa, one of United for Regeneration's action initiatives that will raise $100 million for women and youth entrepreneurship across Africa to catalyze systems change. Tomorrow, we will meet with business owners and CEOs from across the Spanish-speaking part of Latin America. Thursday, we will advance another of United for Regeneration's action initiatives that is focusing on addressing the root causes of the past 5 pandemics, including COVID, that have common roots, and we will talk about important contributions of implementation in Asia. And so these are all roundtables covering different continents, and today we will hear from innovative Brazilian leaders and institutions that can be inspiring models for concrete action and system change around the world. So this is the idea, really bringing the Global South into the attention of people around the world, but maybe even to the attention of people in the Global South, because my experience is that many people in Brazil and other continents see more their own problems, but don't realize how many solutions they have to contribute. Before speaking more about this, I want to introduce an outstanding leader from the Global South, the Cardinal Peter Turkson, who is disappearing because he's humble, but he really is a great leader from Ghana, Africa, who is the prefect of this dicastery for the promotion of the integral human development that Pope Francis created. And he will share with us, of course, the vision that Pope Francis has for the world, and also his very strong orientation to concreteness, to really implement. And so the dicastery plays a very important role in this, and we all can help in this process. And I also would like to introduce, we can't see her maybe on the screen, yes, on the right here, Sister Alessandra Smirelli, who was just appointed by the Pope to be the secretary of the dicastery, and making her one of the most senior female leaders in the Vatican. And now she is also being humble. But I think it's really important that this dicastery is having such an important, innovative approach. And so I will pass the word now to Cardinal Turkson to introduce his thoughts to us. Thank you very much. Bon dia. And that's about all I can go for now. So with your kind indulgence and understanding, I'd like to
continue on the linguistic wavelength of the introductory discourse. And it is to, I suppose, express how grateful we are for the opportunity to share in this roundtables and dialogue, with you about Global South. Yesterday we learned was about Africa, and today is from Brazil. So let me quickly begin by saying that I come from Ghana. I grew up, and I was a bishop for a while in a coastal town called Cape Coast. And near Cape Coast, 8 kilometers, is a city called Elmina. And you can already intuit the name, Elmina. That's a Portuguese word for the mine. And it's interesting I begin on that note because from Elmina, a little bit of history works out, which connects Ghana to Brazil. And it is that in 1638, the Portuguese had established themselves in Ghana in a castle for trade. And they did that in 1482. In 1638, the Dutch attacked the Portuguese in the castle. And when they defeated the Portuguese in the castle, they threw all the Portuguese not back into Portugal, but into Brazil. And so that was the first connection between Brazil and Ghana, where I come from. And so the first contact is that. But this afternoon, think about initiatives of the Global South. Pope Francis for a long time has insisted upon the fact that the South should be the protagonist of their own growth and development. And I like to do a small history of that, and I can do this in two ways. I can begin by recounting the tradition in which Pope Francis inserts himself to be able to make the pronouncements he makes about the South being involved in this. I can also do this also from the point of view. Unfortunately, you did a lot of this yesterday about Africa, but something of Africa still comes up as the initiative of the Global South. So starting with that, you'll recover that in the year 2009, getting to 2010, African leaders in the South came together to formulate what they thought was going to be the key to their own development. They call it NEPAD, New Economic Partnership for the Development of Africa. Now, NEPAD was hailed and welcomed all around the world as an initiative from people of Africa to initiate their own renaissance and to promote their own growth. And it was praised by all the different foreign countries. Just that what was missing was that the same heads of state who came together, led by Thabo Mbeki, supported by Obasanjo of Nigeria, President Kufuor of Ghana, and Kaberuka of Tanzania, these heads of states which put their weight behind this initiative, apparently were not ready to bring to this initiative the commitment that is required for NEPAD to work. So NEPAD fizzled out a little bit, but it's now salvaged with the creation of the African Development Bank to still motivate growth on the local level. Something similar is what I suppose we can talk about also in other parts of the world, like this time in Brazil. When Pope Francis was being given the Charles the Great Prize, he was asked by a journalist what kind of economics he supported. And Pope Francis said he supported social market economics, or economics that appeal to, had a social character. And that corresponded to Pope Francis's concern that all economics and all business of that nature should support and to promote the well-being of the person, the well-being of the individual involved in this. This corresponds to a tradition within the church's social vision about development of the person. As you may recall or you may remember, it was Pope Paul VI who, during his visit to Uganda,
said that the church has an agenda, which is the agenda of the people of the South, but an agenda that the church is committed to seeing realized. And when he had to identify the agenda, he said it is development of the South, development of Africa. And to this, the church is committed deeply to do this. Pope Paul VI, who came out with this in Uganda, then later on developed the Populorum Progressio, which highlighted all of this and talked about development. That is about everything about a human person, leaving nothing of it out. This created a traditional concept of development, which the church evolved and developed into what Pope Francis in Laudato Si would identify as integral ecology, integral development. Integral development, then, for Pope Francis is development that involves every aspect of the human person and which is inclusive, living, as it were, in the popular language of the SDGs, leaving nobody behind. So from Laudato Si, actually built a little bit from Evangelii Gaudium, Pope Francis initiates us to this sense of development that is integral, inviting all of us to a concept of development that leaves nobody behind, that makes room for everybody, and that seeks to promote everything about the human person. It is with this sense that Pope Francis unceasingly refers to protagonists of the South, beginning with the popular movements, which we organized several times with Latin America. Pope Francis encouraged the popular movement actors to consider themselves protagonists of their own growth, which the rest of the world needs. This is the thing. Popular movement think that they are a poor group that cannot do anything. Pope Francis says, no, you are protagonists of your group, which the world is in need of. So that is the basic concept and idea which Pope Francis advises, and with that, encourages the dicastery to seek to promote that. The details of how the dicastery promotes that is several. We promote that in so very many different ways, but concretely and specifically now and briefly, for example, in the context of, probably Sister will talk about this in detail, within the context of the present COVID pandemic and all of that, this has been labeled under 3 headings: the promotion of inclusive access to healthcare, inclusive access to labor, and inclusive access also to food, as it were, representing the total, what makes the development of a person integral and whole. So this, if you want, invited to do a basic introductory concept is what I just would like to say. It is an invitation for all in the South to recognize that they are protagonists and should be protagonists of their own growth. This Pope Francis repeated in Bolivia when he was addressing the popular movements. And our turn has been just to encourage people in the South to recognize that development doesn't come from outside. Development is something that comes from within, and for which the local actors themselves need to assume leadership of and need to consider themselves to be the protagonists. So with this, I suppose this long, short introduction, basically to welcome all of you to this event. And I'm glad and eager to listen to your own input. And if it becomes necessary, I can share personal experiences from what used to happen to me when I was a bishop in Ghana before I came here. So thank you for your presence and for your kind attention. Obrigado. So thank you, and I'm here just to say hello to everybody. It's my first day in the office with the new appointment, and so I'm glad to be here to welcome you, to say that we are at your side. We are very happy for the organization of this series of webinars, and for the partnership we have with Walter Link and partners, and we are interested in what you are doing, in your conclusion, and in the follow-up of this meeting, because one of the things that
Pope Francis asked us to, as a commission, as Vatican COVID Commission, is to be concrete. That so if this webinar leads to something concrete, this is good, and I think Pope Francis will like it, and the job we are doing here. And he said that he sees the commission, the Vatican established the commission in March 2020 because he was worried since the beginning of the pandemic about the social and economic consequences of the pandemic. And so, as the Cardinal said, the priorities for us are jobs for all, health for all, and food for all, in a way in which we can be concrete enough for helping the world. But as you were saying, and you are better than me because you know you have more experience, I think you can have great ideas and proposals for Brazil, but also on how Brazil can help the entire world, and we need it. And so we are very happy, and thank you for organizing this, and thank you, Walter. And Grazie. Let's see how this works. Okay, so I think that last sentence that you said, Sister Smirelli, is so important because we will hear actually today really outstanding examples of how Brazil is already inspiring the world and could inspire much more if people in the global north would also hear more about the amazing things that are happening here. And so before I pass this on to the speakers to tell about these stories, let me also place today's roundtable into a larger frame of the work that United for Regeneration and now partners are doing around the world. So many of us here also on the screen, have been included in these change movements that we created over the last 30 years, starting with the first sustainable business alliances around the world that then also became very inspired in Brazil. And I remember very well, bringing together all the different business leaders from Latin America in a conference. And it was so easy to inspire, let's create these organizations, let's do something. And amazing results came out of this. And at the beginning, of course, we were just, a few hundred companies that were involved around the world. And now, of course, this movement has blossomed into a huge global movement. But because the movement is kind of separated into many sub-movements, it's often hard, I think, for normal people in the mainstream economy to recognize that it's actually a mutually enhancing force. And that is why we need to unite for regeneration, to co-create the critical mass that it takes to become the new mainstream of business and economy. Because if humanity wants to survive and thrive, we need to mainstream these new ways of succeeding in business and economic development. We can't afford any longer to have a business logic that contradicts regeneration. It's that simple. Regeneration is not a nice philosophical idea that you can choose or not choose. It's an imperative imposed by the laws of nature, as well as by our amazing human potential that I think many of us feel is represented also in the model, in the example of Pope Francis, not just in the writings. It's how we really are with people that inspires the world. And so the question for me, therefore, is not whether we want to do this, but only how we want to do it, how we can do it. And so the why is really clear. It's past the question. Now we need to get really precise about the what and the how. And that's fundamental change. That's really why we created United for Regeneration out of our collaboration also with the dicastery and
and many meetings like this where leaders from around the world were expressing what they think is necessary. So what are the concrete things that we want to do to advance this? So number one, we feel it's really important to create a clear vision of what exactly we mean by a regenerative economy or inclusive economy or sustainable economy, all these words that we are using. How does that actually look like? And of course, there are the inspired contributions by Pope Francis and other inspiration leaders. There are experts, researchers, academics, policymakers, but I think we need also to integrate the hands-on experience that comes from leading companies, from doing investments, from being involved very concretely in the economy. That gives us particular perspective of what we really want to achieve. And so then if we have a clear vision like a bright North Star, then we can also orient to it. And of course, it will continue to evolve, but I think it's really helpful to have this bright star. And I think we can all together contribute with many leaders from the economy to help define that. Secondly, I would like to invite you all to, of course, make your organizations better and better, as you're already doing, especially the people on this call, because I think the world needs models of how the new economy looks like. It's very difficult to know this theoretically and to trust, a book or some kind of a lecture or something like that. You need to see that something is successful on the ground, more successful on the ground, and then I think it's easier to trust this challenging journey of transition. And I think we also need to realize it's not enough anymore to just change our own organizations. We need to bring about overall systems change, because it doesn't help if one organization is completely carbon neutral or even negative if the rest of the economy is not. So we have to somehow take also additional responsibility, which is tough, but take responsibility also for the systems change. And I think if we want to change a system, we need to change the logic of a system, because every system functions completely logical according to its logic. And often that logic isn't so visible. But if you understand it, and if you look at our current logic today, that's still the predominant mainstream logic, you see that regeneration is not mutually enhancing with business success and economic development. They're often seen as opposing forces rather than to become united in what we call a regenerative value creation. That makes us successful because we regenerate people and planet, where the money we spend towards regeneration is not anymore seen as a cost we want to minimize, but as an investment that delivers concrete dividends to all stakeholders, including nature and shareholders. So regenerative value creation is fundamentally different, and the companies and organizations that we will hear about today are excellent examples, because they really are successful because of that. And more global markets, whether it's financial markets or top talent, especially in the younger generation, or our clients, are also recognizing this and are actually punishing many companies that are not doing it. If you think about the purchase of Monsanto by Bayer in Germany, it was the greatest destruction of stock exchange value in the history of the German stock exchange, because this bringing together of Monsanto and Bayer was not seen as a move into the future. It was seen as a strategy of the past that doesn't give much promise. If you think of Exxon, that was the world's most valuable company at the stock exchange, it's now worth less than an alternative energy company in Florida whose name you have never heard of and I have forgotten. So these are important examples that markets are in great transformation. And this is also why we invite you to join
and to create with us innovation labs so that we can figure out together how to, for example, bring about regenerative decision-making and leadership, how to create regenerative supply chains and value chains, how to work on all the different aspects that companies need to transition into to really implement and be successful with regenerative value creation. And this is also why we are doing these concrete action initiatives, because we feel that if we really challenge ourselves to implement things concretely, then we really learn what works, what doesn't work, and can implement it. And so today, you already heard about the Impact Africa Action Initiative and the End Pandemics one that addresses the root causes of COVID, but we also will hear later today from a few other ones. So I think this is enough for me. And with this, I would like to introduce you to Marici Barroso, who will facilitate the rest of the meeting in Portuguese. What a relief. Sorry to be so long in English. And Marici really is a master of regenerative value creation. You know, when I first met her, she was the CEO of the type of industrial corporation that is typically very male dominated. But within the first year, she reached her goal of, you know, bringing 50% women into top leadership positions, including the head of production. And this shift towards human regeneration, towards gender equity, made the company much more successful. You know, and then she later went on to work in a very senior position at Avon, and there she achieved the same result by increasing ethnic diversity, you know, as she was leading the whole marketing as a senior vice president of marketing. So, you know, this is another good example of regenerative value creation, when we don't only think about climate and materials, but of the people. And therefore, maybe most importantly, she does, you know, all of this with an amazing humanity. And I think that really, for me, was very touching when I met her and experienced her, this very regenerative modeling of leadership. And so I feel particularly blessed to have her in my life as a friend, as a now partner. And I think we are very lucky to have her today as a moderator. And so I pass it on to you, Marici. Thank you. Thank you, Walter. I will switch to Portuguese now. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente o privilégio de poder moderar essa primeira mesa redonda do Brasil sobre economia regenerativa. Estar aqui com vocês, pessoas que eu tanto admiro, mas, sobretudo, seres humanos extraordinários, né, que compartilham valores humanos fundamentais, que é a base de tudo, é a base da transformação, é a base da inovação, né? E hoje a gente vai poder aqui demonstrar, através desses líderes, que sim é possível coexistir negócios bem-sucedidos e também fazer com que a natureza e as pessoas façam parte integrante, com interdependência desse sucesso, sem destruir, né? E o propósito, então, desse primeiro encontro é ouvir essas vozes inovadoras, colher todos esses exemplos e buscar a inspiração que a gente tanto precisa para reproduzir mais e mais essas ações e também para nos engajarmos com essas empresas, com essas organizações, com essas pessoas que estão liderando a mudança e buscar com que, através dessas soluções inovadoras, a gente consiga realmente encaminhar o mundo na direção de uma corrente econômica regenerativa predominante. O Brasil, na manhã de hoje, vai dar a sua contribuição para o mundo. O que a gente vai ouvir aqui vai ser gravado e também transmitido na plataforma multimídia, e nós vamos ter aqui basicamente dois momentos. Um primeiro momento onde a gente vai ouvir os nossos convidados e depois vamos abrir para um debate. Essa primeira etapa será uma etapa de 40 minutos,
onde cada convidado vai ter 4 minutos, apenas 4 minutos para expor o seu trabalho, as suas ações, a sua empresa. É pouco tempo, eu vou ter que fazer a tarefa difícil de controlar esse tempo, mas em benefício de que a gente possa ouvir aqui 8 experiências realmente extraordinárias, eu vou, quando tiver faltando 1 minuto para os 4 minutos, eu vou levantar minha mão para só dar uma notícia aí de que falta 1 minuto para a gente poder estar dentro desses 4 minutos. Então, eu peço a colaboração realmente de todos vocês e que depois, na segunda etapa, nós teremos chance de debater mais sobre o que está sendo trazido nessa primeira sessão. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui para conversar com a gente é a Andréia Álvares, vice-presidente da Natura, mais uma pessoa que eu também tenho o privilégio de poder chamar de minha amiga. Então, Andréia, agora é com você trazer para a gente como que o DNA, né, da economia de mercado regenerativa pode fazer parte de uma empresa desde o seu nascimento. Muito, muito, muito obrigada, Marise. Um prazer inenarrável estar aqui do seu lado. Fazia tempo que a gente não sentava num round table juntas, uma grande emoção. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Di Castelli, obrigada Now Partners, obrigada Fundação Avina por esse convite. É um prazer mesmo dividir esse espaço com tantas pessoas queridas e a quem eu admiro que estão presentes hoje. Eu acho que um dos meus papéis aqui é, de fato, contar um desses comos, né, que o Walter mencionou, regenerativos, através do exemplo da Natura, né? Então, alguns de vocês talvez conheçam a Natura, outros talvez não tanto. Então, somos uma empresa multinacional de cosméticos brasileira, atualmente líderes no setor de venda diretas no Brasil, mas também presentes em muitos países da América Latina. E desde 2020, a gente, na verdade, um pouquinho antes, porque a gente se tornou Natura & Co. Quando a The Body Shop entrou no grupo, mas formalmente para o mundo a gente se estabelece como Natura & Co., um grupo movido pelo propósito da comunhão de 4 empresas icônicas de beleza, Avon, The Body Shop e Aesop, além da Natura. Hoje é um grupo grande que opera em mais de 110 países, mais de 3.700 lojas, 35 mil colaboradores. E o dado mais impressionante, eu acho, que tem a ver com o nosso modelo de negócios. 8 milhões de consultoras e representantes de beleza distribuídos por esse mundo todo, né? E todos unidos numa crença de que é sim possível nutrir a beleza e os relacionamentos para uma melhor maneira de viver e fazer negócios. E a gente também se orgulha muito de ser a maior empresa B do mundo e uma das primeiras que embarcou nessa jornada de certificação já há vários e vários anos atrás, né? A união desses propósitos todos que eu mencionei, de certa maneira, é o que o Walter chama de criação regenerativa de valor, né? Que para a gente significa gerar impacto positivo para as pessoas e para o planeta, ser a maneira como a gente busca fazer negócios, como o nosso business as usual, né? Que reforça a integração das frentes ambiental, social e econômica como pilares processuais que há muito tempo, eu diria que desde sempre, com menor consciência, menor sofisticação, menor talvez noção, mas que desde sempre andaram juntas no dia a dia, talvez não tão estruturados ou com esses nomes, mas que sempre nos acompanharam como uma ambição, às vezes utópica, mas como uma coisa que a gente sempre perseguiu. E é o que nos move até hoje, né? Os nossos compromissos, a qualidade dos nossos produtos, a forma como a gente toma decisões e faz escolhas no dia a dia em toda a nossa cadeia de relações, né? O Guilherme Leal, que é um dos fundadores da Natura, costuma dizer que se a gente não tiver sucesso como negócio, a gente nunca será um modelo para uma nova economia, e a gente precisa de uma nova economia, a gente precisa de outros modelos e outras formas de atuar no mundo, né? Então, por isso que a criação de valor regenerativo a nosso ver, também uma vantagem competitiva, porque a nossa contribuição junto a outros atores da sociedade para que a gente realmente produza um mundo mais justo e equilibrado, porque
não adianta mudanças isoladas, uma empresa sozinha não é capaz de transformar um ecossistema que está quebrado e que precisa ser redesenhado ou evoluído, né? Precisamos de mudanças sistêmicas, aonde a gente naturaliza a integração do sucesso econômico com a regeneração no cerne das questões sociais e ambientais. Então, há um ano atrás, a gente publicou para o mundo, o que a gente chamou de Compromisso com a Vida, uma visão de sustentabilidade 2030 para o grupo Natura & Co., um trabalho até que o Walter nos ajudou a construir nos anos anteriores, para que a gente pudesse mitigar os temas mais centrais. Estou terminando. Alguns dos temas mais icônicos que a gente concentrou foram a Amazônia, né? A gente precisa enfrentar a crise climática e diminuir aceleradamente o desmatamento na Amazônia, e a sociobiodiversidade é um ativo com o qual a gente trabalha ativos com os quais a gente trabalha há mais de 20 anos para produzir ciência e diferenciação. A gente também tem ambições de remuneração digna com living wage para colaboradores e para nossa rede de relações inteiramente integrados, para que a gente crie renda digna o suficiente para as pessoas viverem suas rendas dignas. E o mais importante, a nossa rede de 8 milhões de representantes e consultoras que tem, através da sua relação com as diferentes empresas do grupo, não apenas uma fonte de renda, mas uma fonte de transformação, aprendizado e repertório, né? E essas são algumas das histórias que nos inspiram. Eu já esgotei os meus 4 minutos, então eu vou encerrar por aqui e a gente volta no debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Andréia. Eu vou passar a palavra agora para o Leontino Balbo, um líder também icônico no Brasil, que fez possível, através da agricultura regenerativa, a criar uma cadeia realmente de abastecimento de valor, com sequestro de carbono. Enfim, ele vai contar para a gente agora sobre a Native. Com você, Leontino. Bom, olá a todos. 4 minutos é muito pouco tempo para contar uma história de 35 anos. Mas eu comecei a minha vida apaixonado desde criança por biologia, pela natureza. Depois dei sequência a esses estudos, logo dentro da faculdade, estudando uma coisa que é minha paixão, que são as relações ecológicas ou conexões biológicas dentro do ecossistema, quer seja natural, quer seja agrícola, quer seja urbano. E como essas conexões ecológicas influencia na qualidade do ser, né? Na vitalidade do ser. A vitalidade é a potência do ser. Você tem uma moto de 100 HPs e tem uma de 400 HPs. A vitalidade é a nossa potência. Então eu venho me dedicando há 40 anos a esses estudos, e o resultado do que eu aprendi, a gente aplicou num projeto de agricultura regenerativa, que vai além do orgânico tradicional, a gente chama de agricultura revitalizadora de ecossistemas. E essa agricultura, hoje, a gente pratica em 45 mil hectares. Então, desses 45 mil, 20 mil são orgânicos certificados, com 23 certificações. A gente produz hoje mais de 100 mil toneladas de produtos orgânicos certificados, que são vendidos em 74 países. Isso é possível porque quando você tem um produto de elevado atributo de sustentabilidade, você elimina muitos intermediários. A gente vende melhor, remunera melhor a cadeira, e quem compra, compra bem, porque você encurta o processo. Hoje tem muito intermediário, então a desculpa que é difícil de se produzir sem esse ou aquele insumo que é mais impactante, ela não é procedente, porque você pode eliminar intermediário. E esses nossos produtos, a gente consegue fornecer hoje. A gente atraiu o interesse de muitas empresas que querem incorporar em suas cadeias de valor elevados atributos de sustentabilidade. Nós somos orgânicos certificados sob 9 regulamentações no mundo todo. Então, nós fornecemos Proudly para a Natura, né, todo o álcool orgânico da Natura, da Veleda, né, a The Body Shop. Na Suíça só entra o nosso álcool pela Álcool Suíce. Nós somos fornecedores de açúcar da Kraft Foods, da Danone, da Mars, da Nestlé, da PepsiCo, da Coca, nos Estados Unidos, na Europa.
né? E a gente entrega o resultado de estudos que nós conduzimos aqui, junto com o Unicamp, com o Embrapa, com a Universidade de Mackenzie, com a USP, acerca da evolução dos indicadores de sustentabilidade ambiental e social que nós estabelecemos lá há 25 anos para serem acompanhados. Então, só para ter uma ideia, para citar só já foram feitas aqui 3.000 incursões ao campo para se investigar a fauna de vertebrados superiores, e o resultado que a gente tem hoje, com 7 terabytes de documentos, fotos, filmes, análise de dados, é que nós temos tanta biodiversidade quanto os parques estaduais do estado de São Paulo. Nós temos 340 espécies de vertebrados superiores nos nossos ecossistemas agrícolas. Então, nós conseguimos desenvolver esse modelo. Também desenvolvemos um modelo chamado modelo que entrega práticas agroecológicas no modelo convencional e que diminui o impacto ambiental da agricultura em 75%. Então, as nossas outras empresas, nós temos mais 30.000 hectares onde a gente aplica isso, e eu assumi uma missão pessoal de começar a assessorar outras empresas, e esse modelo já está sendo implantado no Brasil em 700.000 hectares, não vou citar o nome das empresas, mas tem empresa de 100.000 hectares no Centro-Oeste, que depois de 2 anos de consultoria, diminuíram a aplicação de inseticidas e fungicidas em 70%, em grandes áreas de produção de grãos no Centro-Oeste. Então, a gente já está conseguindo exportar essa capacidade de promover mudança. É isso. Muito obrigada, Leontino. É uma enorme inspiração. Realmente, eu acho que transformou a forma de atuar na agricultura no Brasil, e é muito bacana ver você compartilhando o seu sucesso e o seu know-how para que outras empresas possam fazer o mesmo. Eu vou chamar agora a Renata Pinson. A Renata é gerente executiva de mudanças climáticas do Instituto Arapiaú e secretária executiva da Concertação pela Amazônia. Queria te agradecer muito, Renata, por ter aceitado o nosso convite, porque eu sei que você está na sua licença maternidade, né, num momento tão lindo na sua vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando a tua experiência. É com você agora. Muito obrigada, Marise. Estou sim com o Francisco aqui, a gente falando do Papa Francisco. Fico até emocionada, mas bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com tanta gente querida e que eu admiro tanto. Vou pedir licença porque eu entendi que era em inglês, so I understood it was in English, so I'll continue in English just to make sure I'll be on time if there's no problem. So the Amazon Consultation is a network of more than 200 leaders now that was formed 1 year ago to seek solutions for the conservation and sustainable development of the region. It's also a democratic space for the dozens of initiatives in defense of the Amazon to meet every month. We have plenary sessions. And in these plenary sessions, it's a moment to dialogue and increase the impact of the actions and generate new solutions for the forests and populations that lives in the region. The network is based in 4 fundamental pillars. So development, business, institutional capacity, and governance. And I believe that what really helped us to bring all these people together was the discussions around what could be new development models that are capable of containing environmental degradation and reconciling natural capital and social justice. So in the consultation, we understand that there are no simple solutions to complex problems. So we embrace this complexity, and we do not aim to have a unique or single vision for the sustainable development of the region. And we truly believe that to regenerate complex systems, we need to do it through collaboration and bringing together different stakeholders. We have 1 year now, so the first concrete action that we did was to build a platform that we call Recognizing the Amazon, and that is a systematized knowledge base about the region
divided in 16 main teams that goes from education to culture. And we also have 8 working groups working and gathering twice a month to discuss solutions for all these complex problems, such as land regularization and how to build a bioeconomy agenda, positive agenda. So for example, last year, the bioeconomy group published the bioeconomy framework and to support a broader understanding of this topic, and also launched the first bioeconomy forum of the Amazon region. Our next concrete goal is to present at COP26, so in just a couple of months, a vision of the Amazon that can bring us together. And we believe that the construction of visions involves a transformation of the relationship between Brazilians and the Amazon, or a new pact of Brazilian society based on the knowledge of the region that we are building through the consultation, and also attentive listening to what the Amazonians want. The Amazon does not allow for simplification, so due to its complexity, there are many voices that we need to embrace and that we are trying to embrace in this process, including native peoples, quilombolas, miners, small farmers, urban population, among others. So concerning these various visions means dialoguing, sharing, and also creating new political spaces. So it means expanding our collective capacity for speaking and listening in order to welcome these many voices and to continuously renegotiate the paths of development for the Amazon. So that's what we want to contribute through this network that is only started, and that's what we are beginning to do. And you'll hear more about our next concrete goal at COP26. Thank you so much, Marise. Muito obrigada, Renata. A gente vai falar agora um pouco sobre investimentos regenerativos. O quanto isso é importante, né, para que a gente consiga amplificar todas essas ações em busca do bem comum. Eu vou pedir, então, ao Jonah Whittaker que converse com a gente agora. Oi, gente, dá para me ouvir? Sim. Meu nome é Jonah Whittaker, eu sou norte-americano, mas estou casado com uma brasileira. E eu sou fundador do Nexus e do Rede de Governança Global para a Filantropia e, mais recentemente, a Amazon Investor Coalition, Colisão de Investidores pela Amazônia. A gente nasceu também no ano passado. Nossa proposta é avançar o desenvolvimento sustentável da região amazônica e a força da lei. A gente tem 4 estratégias. Somos uma colisão de 30, 40 organizações. Nossas estratégias são a força da lei, investimento de impacto, inovação de carbono e educação do investidor. O Nexus, a rede de qual a gente nasceu, tem 10 anos. É uma série de conferências que acercam a ONU. Os eventos são 2/3 pessoas de famílias afortunadas e 1/3 empreendedores sociais. Tem uma política de não captar recursos, então é uma plataforma, um laboratório sobre aprender como usar o dinheiro para impacto. E até hoje a gente tem 6 mil membros e somos de quase 200 famílias bilionárias envolvidas pelo mundo inteiro. Então, somos uma plataforma de aprendizagem. A gente resolveu fundir essa plataforma com a proposta de uma Amazônia sustentável. A gente, até agora, a gente fez um monte de pesquisa, publicou vários boletins e artigos e organizou uma conferência mundial algumas semanas atrás, em maio. Várias pessoas dessa ligação apresentaram nessa conferência. E agora estamos organizando 3 sistemas de facilitar transações financeiras para apoiar a região e essa visão de desenvolvimento regenerativo. Esses 3 veículos. É uma aliança entre doadores. A gente quer juntar
20 famílias, todos eles vão doar X quantia de dinheiro para a região amazônica todo ano. A gente quer juntar as redes europeus, norte-americanos, brasileiros, etc., para estudar o papel de filantropia. E cada um desafiando o outro para colocar mais dinheiro, recrutar mais famílias. O dinheiro filantrópico chegando todo ano está a menos de $100 mil por ano. Fica certo de 80 milhões. Desculpa, não milhões dólares por ano. Isso é nada se você compara com a filantropia norte-americana dos Estados Unidos todo ano, que é 400 bilhões. A segunda iniciativa, a gente se chama da Amazon Regenerative Procurement Alliance, em inglês. Em português seria uma aliança de compradores. As famílias que criaram o IKEA, ou Walmart, ou Cargill, ou essas grandes empresas, seus netos, os jovens de muitas dessas famílias são membros de Nexus, e por causa disso a gente tem algum acesso privilegiado aos departamentos de compras desses grandes negócios. A gente quer juntar-as e anunciar um desejo de comprar bilhões de dólares de produtos sustentáveis da região amazônica. Parte do problema que impede a transição de gado, uma safra não muito sustentável, para agrofloresta, demora muitos anos até a terra dá para safrar o borracha demora 8 anos, por exemplo, até ela produz o latex. Então, se a gente tem uma colisão de compradores, isso facilita o investimento, o empreendedorismo para escalar a indústria de agrofloresta. A terceira sistema de facilitar transações se chama Deal Flow Network. Seria uma rede de facilitar investimentos. Até agora, tudo está indo muito rápido e estou muito feliz de cooperar com todos vocês, e somos uma das Action Initiatives da rede. Obrigado. Muito obrigada, Jonah. É realmente extraordinário poder contar com você e com toda essa força que você está impulsando a favor da economia regenerativa. Eu vou falar para... Agora, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem um país realmente privilegiado pela exuberante natureza, e é muito interessante pensar no ecoturismo, né? Como ele pode ser também um protagonista da economia regenerativa. O Mário Haberfeld, que é cofundador da OnSafari, ele vai nos contar como é possível proteger a natureza, a vida selvagem e o clima no Pantanal em 600 mil hectares. É com você, Mário, por favor. Obrigado, Marisa. Só uma pergunta, eu posso colocar uma apresentação aqui? Ou melhor eu falar só? Eu acho que seria melhor você falar só, Mário, por favor, para a gente manter aí os 4 minutos. Tá ótimo. Bom, eu sou Mário Haberfeld, bom dia a todos. Eu era piloto de carro de corrida e corri por 20 anos, mas sempre fui muito interessado em natureza e sempre quis trabalhar com conservação. Não sabia muito bem como fazer isso quando me aposentei de correr, então comecei a viajar o mundo todo, vi praticamente todos os animais aí mais conhecidos do mundo, e a ideia foi desenvolver o ecoturismo no Brasil. Bom, então o que eu vi que estava faltando era as pessoas conseguirem avistar as onças pintadas, né? O meu exemplo é que ninguém vai para a África para ver uma zebra, né? É legal ver uma zebra, mas todo mundo vai lá para ver o leão. Era a mesma filosofia no Pantanal, onde a gente começou. Então, a ideia era que as pessoas pudessem avistar a onça pintada. A gente começou esse projeto há 10 anos atrás, em parceria com o Refúgio Ecológico Caimã, do Roberto Clabin, que está aqui com a gente, um lugar super conservado, onde há 40 anos o Roberto desenvolve a preservação lá, e acho que é um modelo de propriedade onde você tem pecuária, você tem ecoturismo, projetos científicos, ecoturismo, tudo isso funcionando em harmonia.
Então, a gente começou isso na Caimã com um processo que chama habituação, onde simplesmente você faz com que as onças parem de ter medo dos carros e começa a desenvolver o ecoturismo. Então, um pouco graças a esse processo de habituação e o lugar ser tão preservado, a gente fez que nos últimos 10 anos, hoje quase todo mundo que visita esse lugar consegue ver uma onça pintada na natureza, e isso aumentou muito, né, a ocupação do hotel. Então, eu acho que o ecoturismo é muito importante porque ele cria empregos muito qualificados para as pessoas que lá moram, ele cria emprego para mulheres, que no Pantanal normalmente é baseado, né, emprego só para homem, e ele é bom também para o dono da terra, pois aumenta o valor da terra, e também esse modelo, eu acho que então é uma das coisas que é bom para todo mundo, o ecoturismo, né? Você protege também os animais. E a partir desse modelo, o OnSafari depois cresceu, criou um novo ramo de atuação, onde a gente procura áreas estratégicas e áreas biologicamente importantes, a gente compra essas áreas, faz com que essas áreas se tornem autossustentáveis e cria grandes corredores ecológicos. Então, a partir da Caimã, que são 53 mil hectares. A gente comprou, então, no ano passado, a fazenda vizinha ao norte da Caimã, que estava sendo ameaçada de ser desmatada 50%. A partir da compra dessa área, a gente conseguiu criar todo um mosaico, que hoje já são 400 mil hectares de um corredor ecológico privado. Eu acho que é o primeiro no Brasil que acontece de um corredor privado ecológico, onde todos obedecem certas práticas sustentáveis e trabalham juntos, e a nossa ideia é chegar a 600 mil hectares nos próximos anos, e talvez isso seria um dos maiores corredores biológicos privados com produção, mas produção sustentável do mundo. Acho que essas são as principais iniciativas que eu tinha para falar aqui em 4 minutos. Obrigado. Sensacional, Mário. Parabéns. Eu tenho certeza que o seu objetivo será alcançado e você vai ter muita gente suportando essa iniciativa. Eu vou ser uma turista para visitar o seu negócio, com certeza. Muito legal, obrigado. E agora a gente vai falar um pouco dos jovens, né? Como que a gente realmente consegue preparar, como que a gente consegue envolver os jovens nessa corrente para a ação, para que eles também se tornem empreendedores de regeneração. Quem vai falar com a gente agora é o Edgar Gouveia, que é presidente da Live Lab, e ele vai contar para a gente sobre o jogo regenerativo X Game. Vamos lá, Edgar. Obrigado, Marise. Bom, acho que é bom começar com o tamanho que a gente tem, assim, segundo a ONU, a gente tem 10 anos para dar uma grande virada no planeta, e a gente não está conseguindo não só desacelerar ou virar o nosso leme, né, por mais que tenha todo o nosso esforço coletivo aqui, mas a gente está acelerando, né, em relação a esse muro. E que todos nós ficamos sempre pedindo assim, quais são os líderes, quais são os governantes, quais são os líderes desse planeta que podem mudar a gente. Eu acredito piamente, nós acreditamos piamente que são as crianças, os adolescentes e os jovens, né? Eles têm esse poder grande de fazer essa virada e já estão fazendo isso. Então eu quero dizer que são líderes por quê? Porque eles estão muito carismáticos, então a gente segue, se eles pedirem, a gente segue eles, também quem é pai. Outra, eles têm muita energia, né? E eles têm um senso ético que faz a gente confiar neles. Eles estão de fato preocupados com a Amazônia, com o oceano e assim vai. Então, talvez os líderes que a gente está buscando, está precisando, já estão entre nós e a gente não está vendo, né? É legal falar que isso já está acontecendo. Então, vou falar do Renanzinho. O Renanzinho é um moleque de 12 anos de idade que recebeu um chamado, né, para brincar, um game online, recebeu no seu celular, falou assim, você quer brincar de ser super-herói e transformar a sua realidade, né, salvar o seu lugar e depois o mundo inteiro? Ele aceitou esse chamado através de um vídeo e foi recebendo missões semanais, a cada semana uma missão. Então, recebeu uma missão assim, olha, você pode fazer isso, mas não pode fazer sozinho. Mobiliza um time aí, tua liga. Então, ele botou 12 amigos. Agora escolhe guardiões, pessoas na sua comunidade que cuidam bem, né?
3, escolhe um sonho que você quer. O que você quer mudar na sua comunidade? Eu quero salvar o Rio Pancadinha, né? Então ele escolheu o Rio. Falou, agora monta o projeto para isso. Ele foi no Google, se vira, a gente botou só o assim na internet, ele foi procurar a solução para isso. Aí na quinta fase ele falou o seguinte, agora que já sabe, já tem tua turma, já sabe o que você quer fazer, já sabe qual é o projeto, né? Mobiliza a tua rede. O Renanzinho acreditou seriamente nisso, era um menino introvertido, quietinho, tímido, né? Mas ele começou a falar com os pais, com os vizinhos, foi dando certo, chamou a igreja, depois chamou o exército, chamou a universidade, e o Renanzinho mobilizou mais de 4.000 pessoas para fazer um mutirão, para limpar, para desassorear o riozinho da sua cidade. O Renanzinho não parou aí. Esse exemplo dele, ele mora em Araguatins, Tocantins, né, no Bico do Papagaio. Foi tomando mídia, e aí o governador do estado e a secretária de educação falou, o que esse menino está fazendo? Precisamos transformar isso em políticas públicas. Não contente, os 5 governadores do estado da Amazônia falaram, o que você está fazendo com esse menino? Chamaram ele para dar uma homenagem para ele. E ele falou para os 5 secretários, você fala assim, o que você quer da gente, Renanzinho? O que você pode fazer? Eu quero que vocês levem esse mesmo jogo, Jornada X, para as crianças dos seus estados inteiros, porque tem pelo menos um de mim em cada sala de aula dos seus lugares. Então, fortaleçam as suas crianças. Não contente com isso, Luciano Huck soube disso e escolheu o Renanzinho como personalidade do ano. E ele foi homenageado durante 30 minutos para 90 milhões de pessoas de audiência no Brasil, contando essa história do poder que as crianças têm. A Jornada X é um game que quer convidar as crianças, adolescentes e jovens a brincar, de transformar o mundo deles, o mundo inteiro, em colaboração, a partir do brincar. Porque eles já estão sendo decididos o que a gente quer. E não é só a Greta é um exemplo, mas são milhares e milhares como eles no mundo inteiro, ocupando as ruas norte-americanas contra as armas, ocupando as escolas de São Paulo, ocupando os metrôs no Chile, ocupando toda a capital de Taiwan e Hong Kong contra a China, e a gente só que estão tendo que lutar, né? A gente não é justo que as nossas crianças tenham que lutar para isso. O que a gente está fazendo é oferecendo uma plataforma que eles possam brincar de fazer isso, possa ser um grande jogo, mas brincar de mobilizar toda a sociedade, toda a comunidade, para fazer essa grande mudança que é o que a gente precisa para ser parceiros de nós todos, né? A gente está com um momento, bem nos últimos 30 segundos, um momento muito crucial agora, que é a situação que estão nossas escolas. Então, nós formatamos a Jornada X para uma coisa que chama Gincana X, que é fazer um grande esquenta, chamando toda a sociedade brasileira para se juntar, para fazer uma grande volta das crianças para a escola. Uma gincana mesmo, de trazer luz de volta para as escolas. Então, nós fizemos uma coalizão de parceiros, de redes que eu faço parte, a Now Partners, o Coletivo Asas e a Life Lab, para, de fato, chamar toda a sociedade, empresas, governos, né, sociedade civil, comerciantes, todos fazerem parte e trazer as crianças para a nossa escola. Então, eu gostaria de fazer esse grande convite, estamos chamando mais parceiros, a coalizão só começou, precisamos de mais gente, quem quiser se juntar a gente, agora é a hora, porque a gente tem esses próximos 2, 3 meses para fazer uma volta, combater essa evasão escolar e trazer de volta a alegria para o coração das nossas crianças. Super obrigado. Fica o convite para toda a nossa audiência, realmente, para se engajar nesse projeto tão maravilhoso, e que realmente, se a gente teve uma etapa aí de jogos onde as pessoas brincavam de encontrar Pokémon, né? E isso foi uma febre, imagina a gente fazer isso de uma forma construtiva para o bem comum, né? Eu vou passar a palavra agora para a Neca Setúbal. É um prazer tê-la aqui com a gente e ouvir de você as perspectivas, né, para a educação, para o futuro da educação aqui no Brasil. Muito obrigada, Marisa. É uma alegria estar aqui com tanta gente, tantos amigos aqui. E num tema fundamental, né, para o Brasil e para o mundo hoje. Acho que eu estou aqui um pouco para falar um pouquinho mais amplo da educação, mas porque eu apoiei o Edgar desde o começo, todo esse projeto, porque eu acredito muito, né, que a gente tem sim que ter uma nova forma de engajar os jovens na educação, na escola, e no que o Edgar estava falando, né, é o jovem, nós temos muitas Gretas aqui no Brasil, e é o jovem que vai fazer essa transformação, porque é o mundo que ele vai viver, e ele tem essa sensibilidade, né, para as questões ambientais, mas para unir as questões ambientais na sociedade com essa
com esse bom viver, né, para esse viver bem, esse bem-estar. E todo mundo aqui falando dos negócios, sem dúvida, a educação é fundamental, né? Eu tenho acompanhado alguns projetos na Amazônia e muitas vezes eu ouço, bom, né? E aí o que acontece é que ele não tem capacidade para poder estar evoluindo nos negócios. Então, a educação é fundamental, a capacitação acaba sendo um obstáculo para que muitos desses negócios consigam evoluir, dar saltos, que é o necessário do que muita gente aqui falou, né? Isso eu acho que a gente tem um acordo na sociedade sobre isso, mas muito pouco de enfrentar realmente quais são as questões fundamentais, né? E eu acho que o Brasil hoje, só rapidamente, a gente tem que enfrentar questões básicas, né, das desigualdades educacionais, do acesso à tecnologia, acesso à internet, todas as questões das diversidades. E aí, aonde eu quero chegar é que todos esses pontos, no pós-pandemia, a gente tem uma questão dramática que tem a ver com os jovens, né? Então, agora, só um indicador é que no Enem, hoje, nós tivemos o menor número de inscritos do Enem aconteceu nesse ano, né? Então, nós temos, nos dados que foram publicados, menos 35% de jovens brancos, mas menos 50% de jovens negros. Então, eu acho que isso é muito sério, é dramático, essa situação. Os jovens já estavam saindo da escola, do ensino médio, antes da pandemia, e com a pandemia esse número aumentou absurdamente. Então, aqui é assim, vamos enfrentar isso e vamos trazer os jovens de volta, porque nós precisamos esse jovem, qualificá-lo para eles poderem estar em todos esses modelos de negócios, em todas essas startups, nesse olhar regenerativo que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Então, o que eu acho que é importante muitas pessoas apoiam a educação, começar a olhar que educação que nós estamos dando nas escolas, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar de uma escola aberta, de uma escola potente, e nós temos exemplos, né, de escolas que estão trazendo os jovens para apoiar projetos no seu entorno, uma escola aberta da comunidade. Vamos aproveitar a pandemia, que a escola teve que ter um diálogo maior com os pais e trazer, né, essa comunidade, os seus problemas, para que os jovens entendam o seu papel na comunidade, né? O jovem quer discutir temas contemporâneos e a escola não pode ficar fechada sobre isso, né? Então, um projeto como o do Edgar, que está trazendo as escolas para dentro das escolas, para o ensino médio, agora nós temos uma oportunidade o ano que vem, que é a implantação da lei do ensino médio, que nós vamos ter trilhas, diferentes percursos, né? Então, é uma oportunidade muito grande para as escolas atuarem nesse percurso de um olhar empreendedor de uma economia mais regenerativa e mais aberta com esse diálogo com as escolas. É isso, depois a gente pode discutir mais esse tema. Obrigada, viu, Marisa? Muito obrigada, Neca. É um orgulho ter você como parte do nosso Brasil, por tudo que você faz em prol da educação. E muito bacana ver o apoio nesse projeto do Edgar, que eu tenho certeza que com a nossa audiência a gente vai ter vários outros apoiadores. Nesse sentido também, dessa mudança, né, tão fundamental, construir desde a base, né, como a Neca falou, sobre a educação e a importância de formar essa juventude para poder realmente empreender no Brasil, como nós fazemos agora de forma mais imediata para formar líderes regenerativos. Eu vou convidar a Thaís Belde para falar sobre o Smart Campus e como que a gente pode, já de forma imediata, através do ensino executivo, ensino universitário, formar mais jovens, mais empreendedores, mais líderes regenerativos para o país. Com você, Thaís. Obrigada, Marisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, é um prazer estar, obrigada pelo convite. Eu estou junto a tantas pessoas que eu admiro, então, uma grande honra.
Eu estou hoje representando o Grupo Splice. O Grupo Splice hoje, esse ano, celebra 50 anos e eu sou parte da terceira geração desse grupo, né? Nós atuamos em alguns segmentos, na parte de construção civil, na parte de concessão de rodovia e de iluminação pública, de soluções inteligentes e também de educação. E eu acho que o nosso grande desafio é pensar nessa transição dessa economia tradicional para uma economia regenerativa, né? Então, esse é o nosso momento, pensando ali nos próximos 50 anos, 100 anos da nossa atuação e a nossa responsabilidade com relação ao planeta, né? Então, eu vou dar um enfoque maior dentro da educação. Nós temos 2 centros universitários, um localizado em Belo Horizonte, que é a Newton Paiva, a gente tem mais de 8 mil alunos, e o outro localizado em Sorocaba, que é a Facens, onde a gente tem mais de 5 mil alunos. Dentro da Facens, que eu vou falar especificamente, a gente criou um conceito que se chama Smart Campus Facens. Nesse conceito, a gente transformou o nosso campus num Living Lab, onde, de fato, a gente prototipa, desenvolve, implementa soluções para que a gente possa trazer inovações, né, para agregar valor para a sociedade e para o planeta, né, olhando no contexto de cidades humanas inteligentes e sustentáveis, né. Então, a gente criou esse ambiente para a gente desenvolver, né, e ampliar a consciência socioambiental, a consciência de atitude empreendedora dessas novas gerações que estão por vir. Então, dentro desse desafio que a gente implementou, a gente hoje tem uma infraestrutura onde a gente é o maior campus 5G do estado de São Paulo, a gente tem diversos centros de inovação e empresas sediadas dentro do campus, a gente desenvolve pesquisas aplicadas, a gente está em 3 centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial, focados em cidades inteligentes, indústria 4.0 e saúde. E a gente tem NeoCore, que é a nossa metodologia de ensino, como a gente faz isso alinhado às demandas do mercado e da sociedade, mas com esse olhar de trazer a atitude empreendedora desse jovem, de trabalhar essa questão mesmo do protagonismo, como foi falado anteriormente. Então, dando um exemplo brevemente, a gente tem mais de 40 projetos implementados dentro do campus, entre eles 20% da energia que a gente utiliza é produzida internamente através dos nossos painéis solares, a gente tem eficiência energética também através de telegestão e implantação de lâmpadas LEDs, a gente é autossustentável no consumo de água, a gente reduziu o uso, quase eliminou o uso de plásticos, a gente tem compostagem, e por aí vai diversos projetos que a gente tem ali dentro, e tudo isso a gente tem um dashboard, né, um controle de operação desse campus, como se fosse uma mini cidade, onde a gente consegue controlar e, a partir desses dados, orientar ali tanto a nossa metodologia, quanto as pesquisas e como a gente desenvolve soluções que possam ser escaláveis, né? E tudo isso, esse dashboard é uma integração de sensores, de softwares, de sensores de IoT, enfim, que a gente tem tudo implementado dentro do campus. Mas esse conceito, ele parte de uma grande diretriz, né? Que são os eixos das cidades inteligentes, e também as 17 ODSs, e isso integrado dentro dos nossos pilares de sustentabilidade, né, que é o tripé da sustentabilidade, né, o social, o econômico e o ambiental, mas também dentro do nosso core, que é a educação para um futuro mais sustentável. Então, hoje nós estamos na terceira posição de um ranking internacional de universidades que olha essa questão da sustentabilidade, que se chama Green Metrics, e a gente também é apoiador do capitalismo consciente, né, que trabalha essa questão da humanização dos negócios. E aí, por fim, a gente está agora desenvolvendo um projeto junto com a Now Partners, nesse sentido que é um programa executivo voltado para a criação de valor regenerativo, onde a gente está colocando foco, né, na criação de uma comunidade, né, criativa de aprendizado, onde a gente não vai ter só ensinamento dentro de sala de aula, mas principalmente em campo, né, onde a gente está, de fato, concretizando esse aprendizado. E essa é a ideia, junto com a Now, da gente desenvolver com um olhar para as empresas, para os donos das empresas e para executivos seniores. É isso que nós estamos, né, desenvolvendo para tentar trazer essa nova liderança, né, que a gente está precisando aí para o futuro do nosso planeta. Sensacional, Thaís. Muito, muito obrigada. Agora a gente ainda vai ter 15 minutos aqui para abrir para o debate, para a conversa. Tem algumas perguntas aqui que estão surgindo também, mas a dinâmica aqui vai ser a seguinte: eu vou pedir que vocês
usem aqui no aplicativo do Zoom para levantar a mão aqui os nossos convidados e panelistas, que levantem a mão se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, e eu vou seguir a ordem aqui da mão levantada, por favor. Enquanto isso, eu queria convidar a Célia Cruz, que também está aqui com a gente, do Instituto Cidadania Empresarial, para fazer algum comentário sobre o que nós ouvimos na manhã de hoje. Célia? Oi, desculpa, me peguei aqui de surpresa. Então. Eu vou pegar vocês de surpresa, se não levantarem a mão aqui. Bom, então, eu acho que o que engrandece, primeiro, eu fico super feliz de ver tanta gente aqui nessa sala que tem um pensamento sistêmico, que tenha o impacto colaborativo como DNA, né? Então, vejo aqui vários fellows da Choca, vejo parceiros e líderes como Hélio Mata no setor empresarial, e tanta gente, né? Então, Thelma, que a Vina, né? Que a gente, como achou que a Vina era um grupo pensamento sistêmico, né? Então, acho que vocês colocarem na sala, né, da NECA, que eu sei que é muito além da educação, o Edgar olhando para essa questão da juventude, que também não tem mais não é o olhar de um indivíduo do jovem, né? O jovem mudando toda a sua comunidade. E, Leontino, um prazer, né? Eu sou do Conselho de Imaflora, então o seu case é sempre um case aí presente, né? Então, acho que trazer para essa sala, né, esse olhar da educação, da questão ambiental, e quem são esses atores que estão fazendo essas mudanças, leva com que a gente, né, veja a questão da regeneração muito além, né, acho que do conceito inicial, como eu entro pensando muito na questão ambiental, e vocês trazem para a sala esse olhar muito mais sistêmico, né, do jovem, da educação, aqui a Amazônia, a questão ambiental que o Jonathan está fazendo, de trazer famílias de alta renda, com quem eu trabalho muito, mas que tem um papel de mover ponteiros, né, quando podem nascer já com essa visão do futuro. Fico muito honrada de estar aqui escutando essa visão tão sistêmica para pensar a regeneração muito além dessa questão ambiental. E vou aí falar também a questão da educação, que a Thais trouxe. A gente também trabalha hoje com 170 professores universitários que têm um papel, uma missão de criar essa nova geração que já olhe, né, para negócios, já nasçam olhando que podem os negócios resolverem problemas sociais e ambientais. Então, vou dizer que só que para mim um privilégio ouvir esse cenário, também trouxe aí nesse Laudato Si, então super presente. Obrigada. Muito obrigada, Célia, pelo teu comentário. Eu vou passar agora para o Hélio Mata, com quem eu tenho a honra de fazer parte do Instituto Acatu. Hélio, com você. Obrigado, Marise. A honra é minha de fazer parte desse grupo, onde está você e tantos amigos, tantos membros do Conselho do Acatu e ex-membros do Conselho do Acatu, e principalmente amigos. Eu queria registrar o meu elogio ao Walter Link, com quem eu tenho mantido relações muito próximas de amizade e de trabalho há 25 anos, e vejo uma evolução contínua no trabalho dele, sempre na direção de colocar mais sustentabilistas junto, para encontrar caminhos comuns, caminhos na direção da regeneração. A contribuição que eu gostaria de trazer na direção de duas direções, basicamente falando do consumidor, e dizendo o consumidor brasileiro e no mundo, nós fazemos pesquisa junto com outras entidades em mais de 30 países no mundo, está preparado
a pagar mais por produtos sustentáveis. A Native sabe disso, a Natura sabe disso e muitos outros sabem disso. No entanto, segundo as pesquisas, mostram duas coisas que estão faltando. A primeira é que os consumidores acham que é caro o produto. A segunda é que falta informação sobre os impactos sociais e ambientais. O consumidor acha que é caro porque falta justamente a informação. Quando ele tem informação, caso da Native, caso da Natura, ele incorporou essa reputação de sustentabilidade e usa isso no seu dia a dia para fazer as suas compras e escolher essas marcas. Quando ele não tem a informação, o que falta são duas coisas. E eu gostaria de dar essa contribuição. A primeira, educação de crianças e jovens. No Brasil, nós conseguimos passar uma boa medida, que é a Base Nacional Curricular Comum, que inclui hoje educação para a sustentabilidade e para o consumo consciente. O Acatu trabalha hoje com 150 mil jovens e 12 mil professores no Brasil inteiro, em todos os estados, mas não consegue fazer esse trabalho de uma maneira permanente e contínua, fazendo com que haja uma educação para valores, ao final de 9 anos de ensino fundamental e médio. Isto é fundamental para que o consumidor aprofunde essa sua visão de sustentabilidade como uma maneira de contribuir no seu dia a dia, em tudo que ele faz, seja o jovem, seja o adulto, mas muito especialmente na compra e escolha de produtos mais sustentáveis. Se essa educação ocorresse desde 92, na Rio 92, nós teríamos 2 gerações e meia já educadas para a sustentabilidade e o consumo consciente. Teríamos um outro mundo, na verdade. O segundo lado é a informação ao consumidor. Infelizmente, ainda não existe no mundo bons sistemas simples, diretos, no ponto de venda, para que o consumidor possa escolher a melhor empresa, o melhor produto. Nós estamos, em 2005, a Acatu desenvolveu um sistema que era uma escala Acatu de responsabilidade social, era cedo demais, o consumidor não usou. Hoje nós estamos voltando a trabalhar nisso e convido outros que têm interesse nesse tema. Existem várias iniciativas no mundo, mas não existe nenhuma iniciativa que tenha realmente resolvido a questão do consumidor. 567 selos de certificação não resolvem a questão do consumidor, deixa o consumidor confuso. É preciso fazer isso de maneira simples. Então, essas 2 contribuições, educação de crianças e jovens, informação ao consumidor de maneira simples e direta no ponto de venda, para que o consumidor seja um ator protagonista da sustentabilidade em todos os pontos do ciclo de vida dos produtos. Muito obrigada, Hélio. Eu vou passar agora para a Thelma Rocha da Vina. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês e agradecer imensamente o convite também da Now Partners para fazer parte dessa parceria junto com o Descaterium. E rever aqui, escutar, rever pessoas queridas, organizações e, ao mesmo tempo, escutar também novas, algumas que eu ainda não conhecia. E eu queria fazer alguns salientadores aqui da conversa nossa hoje. O primeiro, que a gente começou trazendo essa perspectiva da regeneração da economia, mas também a gente passa por essa regeneração aqui do ambiental, do socioambiental, e a regeneração que eu acho que tem a ver com a humanidade, né? Da necessidade dessa nossa regeneração, dessa conexão da gente como humano e com aquilo que nos distingue tão qualitativamente, positivamente, mas que precisa ser resgatado. E isso está posto aqui desde o princípio, e é algo, né, o destaque do humano, da importância do humano. E uma outra coisa também colocada que eu achei que é muito importante, eu acho que a gente quer desenvolver soluções e valorizar os saberes locais. Então, assim, e aqui eu tenho certeza que a gente tem muita experiência desse olhar, desses processos que foram desenvolvidos, sejam das empresas, sejam das organizações, para poder que esses produtos, serviços ou articulações, ele tem essa característica desse olhar local, de que as pessoas nas suas comunidades, de fato, se sintam aí participantes efetivamente, né? Não meramente ou usuários,
e a gente sabe que isso está posto aqui nas várias experiências que foram contadas, porque em 4 minutos é impossível trazer todos esses destaques, né? Também, eu acho que a gente levou muito aqui uma conversa sobre o tema da colaboração. E, por exemplo, na Fundação Avina, isso é o cerne, inclusive, da nossa forma de atuação. Muitos parceiros aqui presentes sabem disso. Mas ontem, por exemplo, eu estava numa conversa, e a conversa era, poxa, mas colaboração, como é que a gente fala disso? Como é que mostra na concretude? Porque parece coisa assim, poética, mas que a gente sabe que é tão difícil. E aqui a gente está ouvindo tantas experiências. Então, como é que a gente consegue traduzir os esforços para, de fato, fazer coisas colaborativas? Porque eu acho que ainda tem, também a gente sabe que ela é importante, mas o revelar um pouco do exercício da colaboração, das suas dificuldades também, mas que fazem parte, ao mesmo tempo, que promovem resultados muito mais impactantes pela diversidade, inclusive, que quanto mais diversa essa colaboração de diversos stakeholders, a gente sabe que isso pode gerar. Mas é um ponto importante que eu até trago para a gente ficar perguntando como é que a gente pode comunicar isso melhor, né? E exatamente também nessa linha da comunicação, assim, a gente está ouvindo experiências fantásticas, né? E o cidadão, a gente vive num país que, enfim, passa por muitas polarizações, as dores que a gente vem vivendo com a pandemia, né? As outras dores que eu acho que a gente está, como sociedade, vivendo, e aqui a gente escuta tantas experiências, e como é que isso ainda não, a gente tem como é que a gente pode comunicar isso, e como fazer para que de fato isso chegue nas pessoas, nos cidadãos, nas pessoas comuns, porque há um sentimento, né, de que a gente não está fazendo muita coisa, a gente tem muita informação mais do negativo do que não faz, do negócio business as usual, e enfim, dessa desconexão, e ao mesmo tempo, então, a gente está aí com exemplos fantásticos, e aqui é só um extrato, a gente sabe de muito mais hoje, cada um de nós conhece aqui outras tantas experiências importantes, então, como é que a gente pode trazer isso para ajudar esse processo a ser mais perceptível, né, porque eu acho que tem aí uma necessidade de alento no coração de tantos brasileiros e brasileiras que querem ter esperança, efetivamente, e às vezes a gente, como é que a gente pode fazer um esforço também nessa linha? E, por fim, para encerrando, trazer, enfim, quais são as perguntas que a gente não está se fazendo, que são importantes para a gente fazer esse tipping point dentro do nosso país, com essa economia regenerativa, mas com essa sociedade regenerativa. Então, eu sei que a gente apontou muitas alternativas, não estou trazendo as perguntas, porque eu acho que, num contexto de mudanças, a gente ter as perguntas, fazer e elaborar perguntas, identificar as perguntas importantes, talvez seja até mais relevante do que a gente prontamente pensar só nas respostas. Então, talvez esse é o meu convite, e agradecer imensamente pelas experiências compartilhadas aqui. Nós estamos agora exatamente às 12, né, ao meio-dia, como tínhamos previsto encerrar o evento, mas a gente vai dar mais aqui 10 minutinhos também para ouvir mais 2 pessoas aqui, que tem muita gente com a mão levantada, realmente é muito apaixonante a gente que está envolvido com tudo isso, né? Ouvir essas contribuições, e o meu convite vai que nós aproveitemos todas as nossas redes, todos os agentes dentro das nossas empresas. Através das nossas empresas, nós podemos chegar ao cidadão comum, que hoje trabalha, como a Thelma bem nos falou, como que a gente pode criar realmente essa corrente de informação que chegue no consumidor, que chegue no jovem, e que a gente realmente possa juntos transformar o nosso país. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Fernando, vou pedir, por favor, que vocês agora sejam bem sucintos, que eu preciso dar a oportunidade de encerramento para o Cardial e para o Walter. Por favor. Luiz, com você. Obrigado. 2 coisas bem curtas. O primeiro, retomar aqui sobre a questão do Papa, que ele trata da regeneração sobre trabalho, saúde e comida.
né, alimentação, e como o Brasil é fundamental nesse nexo de saúde, sustentabilidade e alimentação, de uma agricultura regenerativa e sustentável e de uma alimentação saudável, e como a gente não está olhando isso de maneira integrada. É uma longa história, eu vou parar aqui. O segundo ponto que eu queria trazer, daí uma pergunta para o grupo, até para o Partners, Now Partners, é como levar essa discussão e a prática dessa economia regenerativa para os pequenos e médios negócios. A gente tem aqui experiências de grandes negócios, muito inspiradores, mas como a gente também leva isso para negócios menores, para uma economia local, para pequenos agricultores, pequenas empresas, pequenas indústrias. Super obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Luiz Fernando. Eu vou passar agora, então, para o Walter, para poder fazer o encerramento, mas eu queria convidar a todos para que também visitem o site do Instituto Dara. Eu queria muito que a Vera falasse aqui um pouco para a gente, porque exatamente sobre o que você falou agora, Luiz Fernando, sobre a importância, né, do desenvolvimento humano, do combate à pobreza, da alimentação, é exatamente esse o foco, né, do Instituto Dara, e que tem um trabalho extraordinário no Rio de Janeiro. Então, eu queria convidar a todos, né, para entrarem aí também, entrarem em contato com a Vera, e que nós aqui possamos, né, entre todos nós, nos comunicarmos e fazermos toda essa plataforma crescer. Muito, muito obrigada a todos. Eu passo, então, agora para o Walter para poder encerrar o nosso evento. Um abraço e muito obrigada. Thank you so much, Marise. You did this so beautifully. And of course, I think even though it's a screen that we are looking at, we can feel the deep souls that are coming to us from Brazil. And I wish we could go out now and have a nice dinner in Rome or join you in Brazil and be together in person, because I think the limitation of virtual is quite obvious in this moment. I want to keep it very short and just say that we will follow up with all of you to see how we can, concretize these activities. And I think what's important is that we don't try to create a lot of extra work, because all of us are already working too much. So the question for me is not how we do a lot of new things, but how we empower what you're doing already by collaboration, by bringing things together. And, this is what we're doing with these action initiatives. All the action initiatives, they all have leaders involved, like we heard some of them, like supporting Edgar in this wonderful work that he's doing, or Jonah and Mario and Helio and others that we are working with. So we will follow up with you and see how we can also, through media products and conferences and so forth, create more of this feeling of we are really this huge movement. And whatever name we use, we together are really representing, a new mainstream. And this is also why I'm very happy that we work in partnership with Alvina. And thank you very much, Thelma, to share so beautifully. Let me just, answer Luis's question, Luis Fernando's question. How do we bring this to smaller organizations and farmers and so forth? So, for example, we hosted here in Rome, but of course then virtually again globally, a roundtable for regenerative agriculture. And there we brought together, the leading examples like Leontino. He at that moment couldn't join, but I shared a little bit about his work. But we had, for example, representatives from India and Africa who represent farmers that work on very, very small scale plots. And for example, a wonderful women's collective with hundreds of thousands of women in Africa that are using a very regenerative and productive agriculture. And they were demonstrating how even on small plots, you can be so productive that you can be more productive than industrial agriculture, and at the same time have bigger income for the farmers. So this is not a question of scale.
This is a question of having the right approach. And so we're now putting together with many partners, including also those that were very involved in the UN Food Systems Summit, the organizers and UN institutions, as well as a action initiative around regenerative agriculture, so we can learn from each other, from the best methodologies, which often are not only a question of technology, but also of community, of collaborating, of the human development, of the human collaboration, which I think we always have to put in the center. And that, of course, is very much what you are doing, putting the human being and putting creation in the center. So I pass the word on to you to conclude for us. Please, Cardinal Turkson. Well, thank you, Walter. I was wondering briefly whether Sister Smerili would briefly want to say something, how even the economy of Pope Francis also helps in basically being a regenerative form of economy. So if you briefly do that. Yes, I don't know how much do you know about the Economy of Francesco process. Is a movement of young economists, entrepreneurs, called by Pope Francis to change the economy and give a soul to the economy. And in this process, maybe Jose, you can put in the chat the website so you can get information, because there is a huge Brazilian group into this movement, Economy of Francis economy, Economia de Francisco. So they are working worldwide, and there are divided into 12 villages, thematic villages. One of these villages is the agriculture and justice. And then there is business and peace, there is work and care, finance and humanity. So every topic is covered by these villages. In each village, these young economists are working are connected from all around the world, but they also have regional hubs. And one big hub is the Brazilian one. We have one of them with us. We have one of them with us in the, I don't know whether she actually in the end could join, but we are actually connected with this hub in Brazil. And the Economy of Francesco process is linked with the dicastery, to the dicastery. So we are working together and referring to them because they bring new life, new ideas and concreteness. And I just say another word before the conclusion, that we are welcoming also a Brazilian young student economist, an intern here at the dicastery. And we are also setting the Amazon desk, because this is as a result of the synod on Amazon. And so this can be our connection with Brazil here at the dicastery. Economy of Francesco, of course, through Walter and the company. Okay, so that's a small insight into the dicastery's connection with a lot of the initiatives that you're on. I just want to add two or three small points, which are some of which I found during my small visit to Belo Horizonte some years ago, and then to Rio de Janeiro at the invitation of the Cardinal Tempesta, the environment out there. There is also a form of recovery or regeneration that we can think about, which is not about economy or agriculture, but about the human person. And this has to do with centers of recovery of people from drug addiction and substance addiction. And these were centers which were also called regeneration centers, giving people a new lease on life to pick their lives over together again. Same thing happens also in prison ministry, where courses are organized for people in prison so that when they come out, they have skills, they have degree, whatever academic degrees to be able to start new life.
And then there is also an initiative of Academy of Sports and Music for street children and for children living in slums, villas miserias and things like that. So Academy of Sports and Music, where children from the streets and children from slums are given the chance to train again in developing, athletic talents and then also musical talents. The last one, I think, is about another initiative where handicapped children, handicapped in their feet, but whose hands are good, are also brought to a center and trained to be ICT literate so that wheeling themselves before a computer, they can contribute a lot using their fingers and hands to economy. So these are other regenerative forms which are basically dealing with the human person, getting them either out of drug addiction, giving them skills in prison or whatever type of thing, but which at the end of the day also contributes to the concept of regeneration, which we've been talking about. So with this, we want to express great appreciation for what you're doing, commend all of you very highly for what you're doing, hope to be in touch with you about our own personal initiatives coming your way. The connection with the economy of Pope Francis has already been established. So we hope to carry this on. And now that we've been in touch with this thing, I suppose we'll be able to display the website of our dicastery so that you can also be in touch with us whenever you want about any issue that you want to engage with us about. So thank you again. Congratulations to all of you, especially the moderator or moderatress for having facilitated this evening's activity, afternoon's conversation. Thank you, and thank you all.